Biografia de Allan Kardec. Allan Kardec, de 1804 a 1869, foi um importante propagador, codificador, da doutrina espírita. Foi educador, escritor e tradutor francês. Allan Kardec, pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rivali, nasceu em Lyon, França, no dia 3 de outubro de 1804. Filho do juiz Jean-Baptiste Antoine Rivail e de Jeanne-Louise Boamel, descendentes de antigas famílias católicas de Lyon, foi criado no protestantismo. Kardec iniciou seus estudos em sua cidade natal e desde jovem mostrou inclinação para o estudo das ciências e da filosofia. Aos 14 anos de idade já ensinava aos seus colegas menos adiantados, criando cursos gratuitos. Aos 18, bacharelou-se em Ciências e Letras. Foi levado para o famoso Instituto de Educação Pestalozzi, em Yverdon, Suíça, onde estudou até formar-se pedagogo, em 1824. Após retornar para Lyon e dominando vários idiomas, entre eles, alemão, inglês, holandês, italiano e espanhol, Allan Kardec traduziu para o alemão diversas obras didáticas de educação. Em 6 de fevereiro de 1832 desposou Amélie Gabrielle Baudet. Em 1824, retornou a Paris e publicou um plano para aperfeiçoamento do ensino público. Em 1828, junto com sua esposa Amélie Gabrielle Baudet, fundou um grande estabelecimento de ensino e passou a lecionar. Em 1830, alugou uma casa na rua de Sèvres, onde oferecia palestras e cursos gratuitos de química, física, anatomia comparada, astronomia etc. Allan Kardec tornou-se membro de várias sociedades eruditas, entre elas, a Academia Real de Arras, que em 1831 lhe concedeu o prêmio de honra por um ensaio intitulado "Qual é o sistema de estudo mais em harmonia com as necessidades da época?". Publicou diversas obras educativas. Após o ano de 1834, passou a lecionar, publicando diversas obras sobre educação, e tornou-se membro da Real Academia de Ciências Naturais. Conforme o seu próprio depoimento, publicado em obras póstumas, foi em 1854 que o professor Rivail ouviu falar pela primeira vez do fenômeno das mesas girantes, bastante difundido à época, através do seu amigo Fortier, um magnetizador de longa data. Sem dar muita atenção ao relato naquele momento, atribuindo somente ao chamado magnetismo animal do qual era estudioso. Apenas em maio de 1855 sua curiosidade se voltou efetivamente para as mesas, quando começou a frequentar tais reuniões. E foi em 1855 que Allan Kardec iniciou suas experiências com o mundo da espiritualidade. A época foi bastante propícia para tal descobrimento, pois a Europa estava em uma fase a qual havia sido despertado a atenção para fenômenos conhecidos na época, como espíritas. E foi nesse momento em que Allan Kardec abriu mão de sua identidade, de suas atividades profissionais para tornar-se o pai do espiritismo. Em busca de conhecimentos sobre o plano espiritual, Allan Kardec começou com experiências empíricas com fenômenos de sonambulismo nas casas de alguns conhecidos. Contudo, com essas experiências ele recebeu muitas mensagens através da mediunidade de algumas jovens da época. Tal experiência levou-se à conclusão de que tais acontecimentos eram manifestações inteligentes produzidas pelos espíritos dos homens que deixaram a Terra. Durante este período, também tomou conhecimento da psicografia. Ele então teria tido contato com um espírito familiar, que supostamente teria passado a orientar os seus trabalhos. O pseudônimo, Allan Kardec, foi escolhido porque esta entidade teria revelado que ambos haviam vivido juntos,
em uma vida passada, entre os druidas do povo celta, na região da Gália, atual França. A doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser realidade. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, porém o resultado da observação. Ergueu-se o véu. O mundo espiritual aparece-nos na plenitude de sua realidade prática. Não foram os homens que o descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa. São os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever a sua situação. Allan Kardec, convencendo-se de que o movimento e as respostas complexas das mesas deviam-se à intervenção dos supostos espíritos, Kardec dedicou-se à estruturação de uma proposta de compreensão da realidade baseada na necessidade de integração entre os conhecimentos científicos, filosóficos e moral, com o objetivo de lançar sobre o real um olhar que não negligenciasse nem o imperativo da investigação empírica na construção do conhecimento, nem a dimensão espiritual e interior do homem. Como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Fatos novos se apresentam, que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Ele os observa, compara, analisa, remontando dos efeitos às causas, chega à lei que os rege, depois, deduz-lhes as consequências e busca as aplicações úteis. Não estabeleceu nenhuma teoria preconcebida, assim, não apresentou como hipóteses a existência e a intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina. Concluiu pela existência dos espíritos, quando essa existência ressaltou o evidente da observação dos fatos, procedendo de igual maneira quanto aos outros princípios. Não foram os fatos que vieram a posterior confirmar a teoria é que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. É rigorosamente exato dizer-se que o espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação. As ciências só fizeram progressos importantes depois que seus estudos se basearam sobre o método experimental. Até então, acreditou-se que esse método também só era aplicável à matéria, ao passo que o é também às coisas metafísicas. Allan Kardec, tendo iniciado a publicação das obras de codificação em 18 de abril de 1857, quando veio à luz o Livro dos Espíritos, considerado como marco de fundação do Espiritismo, após o lançamento da Revista Espírita, de janeiro de 1858, Kardec fundou, nesse mesmo ano, a primeira sociedade espírita regularmente constituída, com o nome de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Para evitar perseguições e proteger a sua carreira editorial, impedindo que seus livros fossem questionados pelas instituições de ensino religioso, o educador adotou um pseudônimo. A ideia de se auto-intitular Allan Kardec veio de uma lembrança de uma sessão mediúnica de que participou, em que um amigo de vidas passadas, chamado Zéfiro, havia lhe contado que, durante o Império Romano, entre os anos de 58 e 44 a.C., o francês havia sido um líder druida em uma sociedade celta de nome Allan Kardec. O livro saiu após 2 anos de muitas entrevistas com médiuns, termo criado por ele para definir os intermediários entre os vivos e os mortos, entre eles jovens adolescentes. Dessa forma, Kardec não se considera autor da obra, no máximo, um organizador. Em 2 meses, todos os 1.500 exemplares foram vendidos, tornando a obra um sucesso quase que instantâneo. Por outro lado, a Igreja Católica passou a perseguir os adeptos do Espiritismo, alegando que a o Espiritismo, restituindo ao espírito seu verdadeiro papel na criação, constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria,
apaga naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os homens segundo as vantagens corpóreas e mundanas, sobre as quais o orgulho fundou castas e os estúpidos preconceitos de cor. O Espiritismo, alargando o círculo da família pela pluralidade das existências, estabelece entre os homens uma fraternidade mais racional do que aquela que não tem por base senão os frágeis laços da matéria, porque esses laços são perecíveis, ao passo que os do espírito são eternos. Esses laços, uma vez bem compreendidos, influirão pela força das coisas, sobre as relações sociais, e mais tarde sobre a legislação social, que tomará por base as leis imutáveis do amor e da caridade. Então ver-se-á desaparecerem essas anomalias que chocam os homens de bom senso, como as leis da Idade Média chocam os homens de hoje. Kardec passou os anos finais da sua vida dedicado à divulgação do espiritismo entre os diversos simpatizantes, e defendê-lo dos opositores através da Revista Espírita ou Jornal de Estudos Psicológicos. Já com cerca de 8 milhões de seguidores, faleceu em Paris, a 31 de março de 1869, aos 64 anos de idade, em decorrência da ruptura de um aneurisma, quando trabalhava numa obra sobre as relações entre o magnetismo e o espiritismo, ao mesmo tempo em que se preparava para uma mudança de local de trabalho. Está sepultado no cemitério do Père-Lachaise, uma célebre necrópole da capital francesa. Junto ao túmulo, erguido como os dólmens druídicos. Acima de sua tumba, seu lema: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei, em francês.